Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral, de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. A escolha dos apóstolos se deu depois de uma noite inteira de oração. Portanto, a escolha dos apóstolos foi fruto da oração de Jesus ao Pai. Passou a noite inteira em oração. Será que já não é um ensinamento para nós que tudo que fizermos dentro e fora da igreja, em nome da igreja e para a igreja e com a igreja, nós devemos fazer tudo depois de rezarmos, ou seja, frutos da nossa oração. E se nós não fizermos assim, vai ser fruto da nossa cabeça, da nossa vontade, e não fruto do Espírito, fruto da nossa oração. Portanto, tudo precisa ser, nosso Senhor Jesus hoje nos ensina isso, que todo o nosso apostolado, todo o nosso serviço, todo o nosso discipulado deve ser fruto da nossa oração. Porque ali nós vamos ver qual é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Foi o que Jesus fez. Meus amados irmãos e irmãs, primeiramente gostaria de dizer para vocês que a escolha dos 12 apóstolos é fruto da oração de Jesus. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar a todos vocês aqui, a todos nós, é que Jesus escolheu 12 apóstolos. É a mesma coisa que discípulos? Não. Não. Não é. Jesus tinha muitos discípulos. Em outra ocasião, Jesus enviou 72 discípulos para evangelizar. Muitas pessoas eram discípulos de Jesus, inclusive homens e mulheres, discípulos e discípulas do Divino Mestre. No entanto, dentre os discípulos, Jesus quis escolher 12 para serem apóstolos. Primeiro, para ser apóstolo, primeiro precisa ser discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre.
Então os 12 apóstolos não foram escolhidos à parte, foram escolhidos dentre os discípulos, mas ele escolheu 12 apóstolos. O que quer dizer? Eu já falei para vocês, o que quer dizer? Enviados. Aqueles que são enviados, enviados em nome do Divino Mestre, enviados em nome do Senhor, para serem continuadores da missão redentora de Jesus. Por isso que a nossa igreja, Santa Mãe Igreja, a esposa de Cristo, a igreja é chamada de igreja católica, que quer dizer universal, porque a salvação de Cristo é universal. Claro que depois outra pessoa aí escolheu o nome, colocou o nome de universal aqui, mas a igreja universal mesmo, verdadeira, é a igreja católica, né, que quer dizer universal. E depois apostólica, porque ela foi fundada por Cristo, tendo como base os apóstolos, porque depois de Pentecostes foram eles que foram enviados. Eles que foram enviados. A força do Espírito Santo. Apostólica romana, porque tem a sede em Roma, porque ali foi que Pedro, chefe dos apóstolos, se instalou ali em Roma e passou a ser ali referência para nós. Então, Jesus pediu ao Pai a fidelidade dos escolhidos. Entre os escolhidos, foram 12, hoje nós destacamos a figura de 2, embora um, coitadinho, é um pouco esquecido, fica um pouco meio que de lado, porque o outro acaba aparecendo mais. Quem que aparece mais? São Judas Tadeu. Pouco se fala do coitado do Simão, não é isso? Mas hoje nós celebramos os dois, São Simão e São Judas Tadeu. E pouco sabemos deles. Não tem muitas coisas escritas sobre eles. Sobre Pedro tem, não é? Mas sobre São Judas Tadeu e São Simão nós não temos. Sabemos pouco deles, porém temos certeza de que eles foram homens fiéis a Cristo, que deram a vida para seguir o Evangelho de Jesus Cristo, no dinamismo, na alegria de anunciar a boa nova de Jesus. Como que eu tenho certeza disso? Como que vocês diriam para mim assim? Como que eu posso ter certeza que eles foram alegres, dinâmicos no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo? Qual é, gente? Aonde que está a certeza disso? Tem um filósofo chamado Blaise Pascal. Não sei se vocês já ouviram falar. Blaise Pascal, ele dizia o seguinte: o que me encanta na igreja são aqueles homens e mulheres que foram capazes de derramar o sangue por causa de Jesus Cristo. Então, aonde que está a certeza mesmo, gente? Está no martírio. Todos os apóstolos foram mártires, não é? Foram mártires. Deram a vida. Se não foi no derramado sangue, deram a vida no cotidiano, como o João o Evangelista, por exemplo. Então, morrendo mártires, deram perfeito testemunho de sua fé. Creio em testemunhas que se deixam matar pela verdade que pregam. Os apóstolos são as colunas da igreja. Olha que bonito. As colunas da igreja. E hoje, quem são os sucessores dos apóstolos? Mas quem são os sucessores dos apóstolos? Você não sabe? Sabe? Quem são os sucessores dos apóstolos? Hã? Nós, não, entenda bem, todos os discípulos no batismo são sucessores dos apóstolos, assim, no sentido de continuar a missão de Cristo, mas ministerialmente falando, no sentido de ser a palavra apóstolo mesmo, de ser o sucessor dos apóstolos, quem são? Os bispos. Por exemplo, vou dar um exemplo. O padre pode ordenar, pôr a mão na cabeça do outro padre e ordenar outro padre? Pode ou não? Não. Mas o bispo pode? Pode. Então, quem pode, digamos,
administrar todos os sacramentos, somente o bispo. O padre pode, para celebrar a missa, pode confessar, são dos enfermos, tudo mais e tal, mas tem o sacramento da ordem que ele não pode, somente o bispo. Então, quem que é o sucessor dos apóstolos? Os bispos. E o bispo de Roma, automaticamente, ele sucede um apóstolo em específico. Quem que é? O Papa. Que sucede quem? Pedro. Entenderam? Então, por exemplo, o Dom José, ele é sucessor de qualquer um apóstolo, menos Pedro, porque Pedro já é o Francisco. Entenderam? Então, todo bispo é sucessor dos apóstolos. O que significa isso, padre? Significa que eles são aqueles que dão continuidade à missão de Jesus, no sentido de ordenar sacerdotes para ser o Cristo na terra. E aí por exemplo, quem me ordenou foi Dom Fernando. Dom Fernando foi ordenado por outro bispo. Esse outro bispo acho que foi Dom Quirino que ordenou ele. Dom Quirino ordenou ele bispo. Mas eu não lembro quem ordenou ele padre. Mas depois, esse outro que ordenou ele padre também foi ordenado por outro, que foi ordenado por outro, que foi tal, até chegar quem? Até chegar Jesus. Vocês entenderam? Então, por exemplo, o meu sacerdócio, ele tem uma raiz que vem dos apóstolos, que vem dos bispos, dos apóstolos, até chegar a Jesus. Então, a unção, a ordenação sacerdotal minha, ela vem com uma sucessão que vem lá desde Jesus. Então, não foi que, de repente, por exemplo, se algum padre sai da igreja e ele por si próprio quer ser bispo, sem ser ordenado bispo por outro bispo, se ele for ordenado outro padre, esse outro padre já não é sacerdote legítimo. Vocês entenderam? Por isso que aconteceu com a igreja brasileira, foi exatamente isso. Já ouviram falar da Igreja Católica Brasileira? Exatamente foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, os bispos deles agora não são os bispos legítimos de sucessão. Então, os padres que eles ordenam já foi com a apostólica. Vocês conseguem entender isso? Então, não tem mais a sucessão apostólica. Bom, Jesus subiu um monte para rezar. Isso é o que deve tocar o nosso coração hoje. A escolha dos 12 tem isso. Jesus reza. O critério não pode ser humano, o critério tem que ser divino. E a palavra de Deus, naquele momento, é que Jesus, no amanhecer, ele escolhe e envia os 12 apóstolos. E interessante que quando Jesus, descendo da montanha, e ali ele vai encontrar tantas pessoas que estão doentes, que precisam de cura, que estão em situação tão difíceis, e Jesus percebe que ele não poderia fazer isso sozinho, que aí ele já tem os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, eles recebem uma incumbência muito especial, né, de ser o próprio Cristo aonde eles estiverem. O apóstolo é o prolongamento do Senhor neste mundo. Olha que bonito. E Jesus falará e agirá no mundo através de cada apóstolo. A oração é tão importante na escolha dos apóstolos, a ponto de Lucas nos relatar que Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Os apóstolos já cumpriram sua missão, já morreram, estão na glória, intercedendo por nós. A nossa missão não terminou. Então nós devemos ser continuadores dessa missão dos apóstolos. Nós devemos ser uma igreja missionária, apostólica, uma igreja que é discípula e missionária. Precisamos ser apóstolos do Senhor e fazer os outros apóstolos também. Ser apóstolo não é trazer os outros. Olha só, ser apóstolo não é trazer os outros para você, para si. Ser apóstolo é levar os outros a Cristo. Então eu vou terminar aqui a minha homilia pedindo para vocês repetirem isso. Ser apóstolo não é trazer as pessoas para si. Vamos dizer.
mas é levar as pessoas para Jesus. Isto é verdadeiramente ser apóstolo. Amém. Jesus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas. Ao festejarmos a glória dos apóstolos São Simão e São Judas, acolhei, ó Deus, as nossas preces e preparai os nossos corações para celebrar dignamente esta Santa Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, vós constituístes a vossa igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo o sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade. Com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Negri e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Coloquemos aqui no altar os nossos familiares, parentes, amigos falecidos. De todos os que partiram desta vida, acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, nosso padroeiro, nosso Pai, com os santos apóstolos hoje, São Simão, São Judas Tadeu, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Meus irmãos, rezemos com muita fé, confiança, a mesma confiança dos apóstolos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
Ó Deus, tendo recebido o vosso sacramento, nós os pedimos, reunidos no Espírito Santo, que este sacrifício hoje oferecido, em memória do martírio de São Simão e São Judas Tadeu, nos conserve sempre em vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou agora fazer uma oração a São Judas Tadeu, ele que é das causas urgentes, São Simão e São Judas. Nosso auxílio e proteção está no nome do Senhor. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, a Igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por cada um de nós, especialmente as pessoas que estão acompanhando agora a Santa Missa aqui presencialmente e também online. Rogai por cada um de nós, principalmente em casos que aparentemente parecem ser impossíveis. Nós vos imploramos, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato a cada um de nós, onde o socorro desapareceu quase que por completo. Assisti-nos nesta grande necessidade que nós agora recorremos a vós, para que possamos receber as consolações e o auxílio do céu em todas as nossas precisões, tribulações, sofrimentos. Cada um agora apresente seus pedidos a São Judas Tadeu e a São Simão. Ó São Judas Tadeu, São Simão, lembrar-nos-emos sempre deste grande favor e nunca deixaremos de vos louvar e honrar como nosso especial, poderoso, patrono, protetor, e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para espalhar a vossa devoção por toda parte. São Judas Tadeu, São Simão, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Simão e São Judas, rogai por nós. Após a Santa Missa, tem uma reunião do Conselho Econômico Administrativo da Paróquia, e amanhã nós temos, após a missa, que é 6 horas, a missa é 6 horas, após a missa eu tenho reunião do CMPP, do Conselho Missionário Pastoral Paroquial, com todos os coordenadores. Só lembrando que amanhã, a missa é 6 horas, a reunião vai ser 7 horas, tá? Então, 7 horas. E também aproveito para pedir as orações de vocês para as crianças que estarão em retiro no sábado, em preparação para a primeira comunhão. Elas vão confessar também, primeira comunhão, então peço a oração de vocês também. Vamos receber agora a bênção por intercessão de São Judas Tadeu e São Simão. O Senhor esteja convosco. Deus que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos méritos e intercessão dos apóstolos São Judas e São Simão. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e exemplo dos apóstolos, vos torne por sua proteção testemunhas da verdade para todos. Pela intercessão de São Judas Tadeu e São Simão, que vos deram por sua doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe.